Boa noite. E você? Tudo beleza, né? Beleza, cara. Pô, cara, Tranquilo? desde já obrigado aí pelo ter aceitado o convite. E vamos bater papo, vai ser uma espécie de mentoria. A ideia é destravar alguns pontos teus que vão te auxiliar na tua jornada Uhum. aí, algum ponto que tu enxerga que possa estar destravando, o que eu enxergo aqui e que às vezes é ponto cego, Sim, e eu posso destravar aí, tá? É, beleza. vamos começar. Vamos começar. E seguinte, eu tô começando esses nossos bate-papos aqui, contando um pouco da história de cada um de vocês, tá? Quem é o Alexandre? Onde foi que o Uhum. Alexandre veio? De onde é que o Alexandre está falando? E como foi que o Alexandre começou essa jornada da climatização, da manutenção eletrônica? Conta pra gente essa dinâmica, cara. Acho que as histórias da gente, elas inspiram demais as pessoas. E por isso eu tô Sim. começando contando as histórias Então, de mestre, vocês. vamos lá. Então, mestre, na verdade, eu já trabalho com climatização por influência do meu pai, né? O meu pai hoje, ele, como eu falei para você, ele reside em Fortaleza, já é aposentado, trabalhou muito tempo viajando todo o Brasil, mexendo com resfriador de líquido, que nós chamamos de chiller, né, que é um equipamento de grande porte e tudo mais. E meu pai foi um grande profissional até chegar à supervisão e gerência de uma empresa, mas não teve a oportunidade de cursar o curso de engenharia, terminar o curso e tal. Mas foi um grande profissional. E hoje ele reside Uhum. aí em Fortaleza. Já tem já alguns anos que está aí em Fortaleza. E foi através dele que veio a minha influência na climatização. Então, eu comecei por volta mais ou menos de 18, 19 anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui mexer numa máquina de ar-condicionado, que era uma central, eu quase perdi os dedos porque fui mexer numa correia de um motor e meu pai deu um berro e falou assim, menino, não é assim e tal. E a partir daí eu falei assim, cara, ou eu vou aprender isso ou eu vou procurar outro Morrendo, rumo né? para mim. E aí eu trabalhei um determinado tempo com meu pai e meu pai foi meu mentor em muitos aspectos. Chegou um dado momento que eu peguei e falei assim, cara, eu só vou perder o medo quando eu trabalhar sozinho, longe dele. E foi dito e feito. E aí eu comecei a trabalhar, iniciei como ajudantão, depois mecânico um 2 3 4 5 e aí já com curso né, de climatização. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou ter que para partir para algo mais pesado. Aí eu fui para o curso técnico em climatização que tem apenas em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que é Certo. um curso que é de 2 anos, inicialmente era de 3 anos e depois reduziu para 2 anos com CREA, né? Eu falei assim, cara, Uhum. então a partir daí eu fui entrar em questões de gráfico pH, coisa que eu não tinha conhecimento, porque eu era um mecânico, e aí trabalhar com termofluido mecânico, né, para entender o funcionamento e tal. Então, o curso técnico agregou teorias, conhecimentos que eu não sabia com aquilo que eu já sabia como mecânico, né? Entendi. E aí, e a partir daí fui continuando trabalhando. Hoje já tenho já quase 25 anos aí no segmento, não conheço outra coisa a não ser isso. Caraca. E aí eu fui para a faculdade, fui fazer engenharia, eu era supervisor numa empresa, mas eu não consegui conciliar o curso de engenharia com as minhas viagens que eu fazia, né? Então eu cuidava de mais de 40 lojas da C&A e mais 120 lojas da Hyundai Caoa, né? E aí o que acontece? Eu não consegui terminar o curso, eu acabei fazendo apenas um ano, e aí o professor falou assim, cara, ou você continua no curso ou você vai trabalhar, porque você estava até indo bem, mas você está se ausentando muito. Então, assim, me bateu uma certa frustração, porque eu tinha que escolher entre sustentar minha família e continuar estudando. E aí, consequentemente, eu tive que optar por estar sustentando minha família, e eu tive que parar o curso. Fiquei um pouco frustrado, né? Porque eu já era para Uhum. estar formado já. Mas aí eu continuei na minha área, no campo, como eu estou no segmento até hoje, aí me despertou para eletrônica, cara. Começou a vir muito, muito VRF e muito inverter para mim Deixa eu te resolver interromper alguns problemas. um pouquinho, só uma dúvida que me surgiu aí. Tu foi, naturalmente, entendeu aí para a área
teu pai também era especialista. Chile, máquina grande. Sim, Né? sim. Só que meu pai era um eletromecânico, né? Ele não era um eletromecatrônico, ele não tinha conhecimento de eletrônica. Né? Entendi. E assim também como eu não tinha conhecimento de eletrônica, eu tenho conhecimento de comandos elétricos enfim, eu monto o comando, tudo mais, mas eu não tinha conhecimento de eletrônica. Uhum. E aí eu comecei a ter alguns entraves no meio do caminho, entendeu? Tipo, comecei a ter alguns entraves, eu falei assim, poxa, eu vou até aqui, mas daqui para frente não consigo mais ir. Eu falei assim, pô, cara, eu vou ter que tá andando com a tiracolo com o eletrônico do meu lado, não dá, né? Não dá. E aí, consequentemente, eu peguei e falei assim, cara, eu vou ter que me especializar nessa área, eu vou ter que ir a fundo nisso. E eu confesso para o senhor, estou estudando muito, desde o início do curso até aqui, principalmente na questão, por exemplo, de, antes de mais nada, de compreender o funcionamento da placa eletrônica. Eu não estou muito preocupado no início em estar tirando defeito ou saber quais os testes no componente. Primeiro ponto, eu sempre fui muito metódico. Primeiro, eu quero compreender, ter um conhecimento macro do funcionamento da placa. Esse é meu jeito. E eu gosto da tua didática porque tem muito a ver com a minha expectativa. Porque tem um outro curso aí que eu estou fazendo, e esse outro curso que eu estou fazendo, tanto é que eu estou pagando esse curso, mas eu estou entrando muito pouco nesse curso. Por quê? Ele entrou com muita prática inicial, mas a compreensão não. Então, a compreensão do negócio não está se encaixando muito. Eu estou tendo algumas dificuldades para entender o outro curso, que também é no mesmo segmento. Você vê a tamanha sede que eu tenho de aprender. Massa. E aí, o que acontece? Assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou assistir praticamente toda a gama da aula do professor Lau Rander e depois eu volto para esse curso. Para não misturar muito e tal, enfim. Então, a minha maior dificuldade, mestre, hoje, minha maior dificuldade não. O que primeiro eu me proponho é compreender o funcionamento dos 3 circuitos que estão dentro da placa, que é o circuito DC-Link, que é o da fonte chaveada, né? E o outro circuito, que é o PFC. Então, eu parti do princípio, assim, espera aí, então isso quer dizer que são 3 circuitos embutido em uma placa só. Que para mim é uma coisa interessante, porque em comando elétrico você tem uma sequência só. Aí, você vai passando pelos componentes, né, até chegar no último componente, mas em eletrônico, eu falei assim, pô, o buraco é mais embaixo, cara, aqui. Então, primeiro ponto, eu entendi o que é um DC-Link, até onde o DC-Link inicia-se e finaliza, que é lá no IPM lá. Aí, agora eu estou tentando estudar um pouco mais a fundo, a fonte baixa, aonde vai envolver a questão da fonte chaveada lá e tal, e depois o circuito do PFC, que também estou estudando. Termos que até então eu tinha dificuldade, você vê que eu estou começando a me familiarizar com esses termos e compreender esses termos. Acho que o primeiro ponto é isso. Porque muitas vezes, porque eu tinha dificuldade de entender, por exemplo, a questão do chaveador, eu falei assim, pô, mas se chama power, outra hora se chama, dá outro nome, eu falei assim, pô, que nome que é afinal, cara? Então, você vê, então eu falei assim, cara, primeiramente eu preciso definir isso e entender que uma coisa é sinônima da outra, porque senão gera uma confusão na minha cabeça. Então, eu sou um cara muito metódico nesse sentido. Para aí sim entender a questão das tensões, que eu percebi que lá que depois do transformador Chopper ali é uma série de tensões que a gente é envolvido nelas. E aí eu falei assim, eu preciso entender essas tensões e aonde elas chegam, onde elas param, aonde... O senhor está entendendo? Total. Então, assim, mas vamos lá, eu queria ouvir também o senhor também. Então, se eu te perguntar hoje, vamos lá, legal, vamos logo a fundo nisso daí. Vamos aprofundar aqui. Se eu te perguntar hoje, se eu te pedir hoje para tu me explicar como funciona o fluxo de tensão e corrente na placa eletrônica da condensadora, o que é que tu gostaria de dizer disso?
Que aí eu vou identificar os pontos, os gargalos, certo? Como tu Eu consigo... na sua cabeça hoje? Entra lá, fase neutro. E aí, acontece o quê? Tá. A começar pelo DC-Link, né? A começar pelo DC-Link, eu parto do princípio que a energia, ela vem da rede, ao vir da rede, ela vai passar pelo fusível, depois de passar pelo fusível, ele vai passar pelo sistema de retificação. Ao passar pelo sistema de retificação, vai para o capacitor eletrolítico, e passado pelo capacitor eletrolítico, ele vai para o IPM. Né? De maneira sintetizada, o DC-Link seria isso. Né? Show! Mesmo porque eu cheguei a fazer até um bloco, né? Eu mesmo comecei a fazer um bloquinho de funcionamento disso aí para me poder entender. Eu acho que dá um pouco mais de clareza, né? Ó, sim. Eu expandi o DC-Link para ti. Deixa eu expandir o DC-Link. DC-Link, se eu for na raiz do nome, é conexão DC, conexão da tensão contínua. Tá? Sim. Você vê muito esse termo na Samsung, por exemplo. A Samsung, ela tem uma peculiaridade. Ela tem 2 relés na parte de potência. Ela tem 2 fontes. 2 fontes não, ela tem 2 pontes retificadoras, né? Onde já pegou a plaquinha da Samsung? Quando eu falo assim, Sim. É claro para ti? Pronto. Sim. Tem aquela pontezinha pequenininha, SMD, que fica ali. Me familiarizo mais com a Fujitsu, mas tudo Beleza, bem. tranquilo. A Fujitsu também tem algo parecido. Tem 2 pontes retificadoras ali, né? uma vizinha à outra, mas 2 pontes retificadoras iguais. Enfim, você escuta muito esse termo desse link na Samsung, você vê até no manual dela dizendo lá, desse link e tudo mais, porque lá ela tem um relé para acionar a parte de potência e outro relé para fazer o bypass do PTC. Sim. Né? Então, eu tenho lá. É interessante quando tu traz o termo energia, que é um detalhe que confunde muito vocês. Por exemplo, eu costumo dizer o quê? A tensão, ela é do componente, a corrente, ela flui no sistema. Né? Então, se eu analisar na tensão alternada, a gente analisa semiciclo a semiciclo. Essa que eu explico a vocês lá na retificação, né? A gente analisa semiciclo a semiciclo, porque senão fica mais difícil de entender. Então, para cada semiciclo da tensão alternada, o sistema eletrônico funciona de uma tal maneira, especialmente até a retificação. Beleza. Só que até a retificação eu tenho quem? Eu tenho os filtros, né? Os filtros com bobinas e capacitores ali na entrada. Tenho o circuito do PTC, né? Que é um circuito de proteção. E tem lá o relé, depende da região que você esteja, que ele faz o bypass do PTC. Né? Tu entende esse ponto do bypass do PTC? É claro para ti ou não? Não, é claro para mim, é claro porque esse é um dos pontos que eu assisti mais ou menos umas 2, 3 aulas tuas para chegar no meu campo de compreensão. O PTC, na verdade, o relé para ser atracado, primeiro precisa da supervisão do PTC, que irá analisar se existe algum curto existencial no barramento ali na rede ali, e uma vez que exista algum curto ou haja algum surto dessa corrente, ele vai aquecer e vai cortar o circuito e nem possibilitar a entrada do relé de acionamento, né? Porque uma vez que entra o relé de acionamento, o PTC ele sai fora, né? E ficando depois apenas o relé. Perfeitamente. Tá claro demais para você, tá perfeito. Não tem nada para colocar nem retirar dessa sua explicação. É isso mesmo. Beleza, passa o PTC com esse funcionamento que você acabou de descrever. Vai chegar na ponte retificadora, né? Isso é para todas as placas de condensadores. Inverter. Sim. É bem padrão. Isso é universal, mesmo. Né? Bem padrão. É circuito universal. Isso é padrão. Mesmo. Isso. E aí chega lá na ponte retificadora, ele vai retificar, e ela que transforma em tensão contínua de tensão alternada para tensão contínua,
né? É a ponte Essa é a retificadora. minha dúvida. Vamos Vou te lá. falar para você. É uma dúvida que não deveria ser dúvida, mas eu, Tá eu, muito eu bem. ouvi, eu ouvi, e talvez foi a minha compreensão que foi errada, mas eu não. Por exemplo, na, na placa Fujitsu, a gente se depara com dois retificadores. Com Certo. dois retificadores. Um retificador que, que entra alternada 220 e sai contínua 200 também, 220 ou 200 em si, para mandar para o circuito PFC. Isso. E, consequentemente, no retificador que vai alimentar o barramento, o sistema de barramento, ele vai entrar alternado 220 e vai sair 300 e cacetada para alimentar lá o barramento. A minha pergunta é o seguinte, no tocante, por exemplo, o retificador que alimenta o PFC na placa Fujitsu, ele não tem o filtro, ele não tem o capacitor, aquele capacitor que tem em contrapartida no sistema DC-Link lá, que é carregado e uma vez carregado ele manda para o IPM lá. A pergunta que não quer calar é o seguinte, o fato de entrar 220 alternado e sair 220 contínua no retificador do PFC é por ausência desse filtro? Perfeitamente. Vamos lá. Ó. Então. Você consegue enxergar o formato de onda? Lembra do formato de onda da retificação? A onda ela é senoide. Vamos aqui, ó. Ela é senoidal na entrada, alternada. Quando ela retifica na onda completa, que é aquela ponte retificadora, ela fica igual o M do McDonald's. Sim. Tá conseguindo lembrar dessa aula? Sim, sim. Sim, sim. Pronto. Então, eu tô bem distante, mas eu tô lembrado. Pronto. É toda DC, mas é com arcos, né? Ela é DC pulsante, que a gente chama. Ela vai de 0 para o pico máximo, de 310. Quando eu não tenho o filtro, que é o capacitor, para evitar essa variação de tensão, eu vejo a tensão DC bem próxima da tensão AC. Por quê? Porque o que o teu multímetro te dá é a tensão RMS. Quando eu tenho aquela onda em formato de M, aquele arco de onda, né? A tensão RMS ali, de fato, é 200 e alguma coisa. Porque eu tenho sempre pontos de zero. Vários pontos de zero. Várias regiões de que a minha onda bate em zero. Quando tu põe o capacitor, que é a outra ponte retificadora, que tem um capacitor de potência, ele vai mudar o que? A onda. Em vez de ser aquele M do McDonald's, vai ficar só o ripple do capacitor. Só aquela ondinha lá em cima. Então não vai ter mais aqueles pontos de zero. Como não tem mais pontos de zero, a minha tensão RMS tende a subir. Sai de 200 e alguma coisa e tende a chegar mais próximo da tensão de pico. Que no caso é 310. Mas aí vem minha pergunta. Então quem faz isso, então não é o retificador que faz essa conversão. Até então eu achava que era o retificador. Calma aí. A tensão M do McDonald's e a tensão do capacitor, todas as duas são DC. Certo. A primeira lá, da primeira ponte, é uma DC pulsante. Ela não passa de zero para baixo. Tá? Então, quem foi que transformou ela em DC? A ponte retificadora. Tá? A ponte retificadora tira a tensão de senoide alternada para refletir toda em DC, em um semiciclo só. Ah, tá. Então ela só não proporciona nesse caso, é o pico, né? Ela dá o pico quem... Ela dá até o pico, mas o teu multímetro ele mede a tensão RMS, que é a tensão eficaz. Então tu tem uma onda, tô pensando em caneta, tu tem uma onda, imaginação mesmo, tem uma onda senoidal, né, que tem espaços vazios e pontos de zero. Quando tu pega aquela tensão eficaz daquela onda, ela é menor do que a tensão eficaz de uma onda que está só quase 100% em 310. É quase tensão contínua em 310. Então, tu compara uma tensão eficaz, que tem quase que contínua em um pico de 310 volts, com a tensão
eficaz de uma onda que ela fica com pontos de zero. Então, a eficácia dessa onda, o que realiza o trabalho dessa onda, a tensão é menor do que uma onda que está quase 100% em 310 volts. Todas as duas são DC, mas uma por tem um capacitor que filtra e deixa ela mais contínua possível no pico de 310, aí a tensão que o teu multímetro vai medir é maior. Não é? A onda modificou, como a onda modificou, a tensão que o teu multímetro vai medir é maior, porque quando tem um capacitor de potência, a tensão ela fica mais quase que contínua na tensão de pico de 310 volts. Entendi. Agora entendi. Então, agora entendi. Na verdade, até então eu compreendi que as duas fazem, que as duas entram alternadas. Eu estou vendo só a luz agora. Pronto, ótimo. Ótimo. E agora? Perfeito. Tá, então, até então eu entendi que chega que no retificador, nos dois retificadores, chega a alternada e sai DC. O que eu não estava entendendo é porque a tensão é uma paulada, é uma cacetada lá em cima de 300 e a outra, agora eu entendi. Então, quando você tem um filtro amarrado no circuito, você consegue manter uma tensão, digamos assim, mais constante, né? Perfeitamente. E aí o multímetro vai medir uma tensão eficaz maior. Eficaz. Certo? Entendi. Agora entendi. Então é por isso. Agora entendi. Beleza? Então, Vamos quem continuar. faz isso... Vai lá, terminei. Então, quem faz isso é o filtro, né? É o filtro. Isso. Mas quem é que converte de tensão alternada para tensão contínua? É o retificador. Aí é a ponte retificador. É o retificador, exatamente. Aí é a ponte retificador. Então lá eu tenho uma retificação, beleza? Passei pela retificação. No caso da Fujitsu, tem dois caminhos para retificação. Vamos para o primeiro caminho, que é o do filtro. Os capacitores de potência. Né? Ou como eu chamo de barramento. É o barramento de 310. Lá na elétrica a gente fala muito de barramento, né? Cuidado com barramento de neutro, barramento de terra, o barramento de fase. Então eu chamo de barramento, trazendo dessa prerrogativa aí. Eu até estranhei em eletrônica, quando eu ouvi você falando sobre barramento, eu até estranhei esse linguajar em eletrônica, eu falei assim, bem, se ele está adotando é porque ele sabe o que está falando, então vamos adotar também. Porque principalmente quando a gente desenha, quando a gente desenha circuitos, né, eletrônicos e às vezes elétricos também, tá aquela linha lá em cima de fase neutra, aquela linha lá de positivo e negativo. Né? E aí, enfim, foi meio que eu aprendi, né? E aí, mas, de novo, é 310 volts, é o mais DC, é o positivo e eu chamo de barramento também. Tá? Como diz, tem vários sinônimos, é que nem o GND, aterramento, essas coisas. Beleza. Gerou o capacitor, esse capacitor de potência, o positivo e o negativo dele vai lá para o IPM também. Se tiver motores BLDC, também vão para os motores BLDC. Né? Sim. E aí eles vão ser utilizados, esse barramento vai ser utilizado para inverter através do inversor, que é o IPM, e acionar os motores BLDC. No nosso sistema de refrigeração, a gente trabalha com motores BLAC e BLDC, e aí tem esse barramento. Pronto, morre esse sistema. Né? Morre não, né? Porque o sistema do IPM é bem complexo também. Né? E aí você vai lá para os chaveamentos do IPM para acionar, para converter a tensão contínua em tensão alternada lá no motor. Certo? Que é a função do inversor. O inversor de frequência faz isso. Ele inverte a tensão. É o artifício do inversor. Beleza. Quais são os outros caminhos que tem? Tem o caminho do PFC. O que é o PFC? Correção de fator de potência. Corrigir o fator de potência. O que é o fator de potência? É a defasagem entre corrente e tensão em sistemas que têm cargas indutivas ou cargas capacitivas. A corrente e a tensão tendem a ficar atrasadas ou adiantadas uma em relação à outra. Se for só cargas resistivas, a onda da tensão seguia a onda da corrente e vice-versa. Quando eu tenho um atraso disso aí, eu gero uma defasagem. Essa defasagem é ruim, porque me gera potências reativas no sistema. E potências reativas no sistema são potências das quais elas não realizam trabalho. Eu consumo ela, mas ela não me serve de nada. Então eu perco a eficiência do meu equipamento. Beleza.
Bom, eu tenho algumas dúvidas para fazer também, tá? Tá, pode Eu tenho perguntar. algumas, Pode ir pausando aí, pode tenho perguntar. algumas perguntas, eu tenho algumas perguntas a Então, fazer bora. Hoje nós vamos para a parte mais e, técnica hoje. e é em torno mais ou menos de umas 4, 5 perguntas, assim, que são Começa pela perguntas. primeira. A primeira é no tocante à questão dos resistores shunts do IPM, Beleza, tá? vamos lá. Eu, eu, eu tenho analisado, eu tenho visto e dentro da abordagem assim, que eu estou fazendo de estudo, esses resistores shunts eu vi que eles estão ali bem próximos ali ao IPM, né? E é um grupo de 8 resistores aproximadamente, que são compostos aí por trilhas que atuam como um gerador de queda de tensão e proporcional, pelo menos é o que eu entendi, proporcional ao aumento da corrente que atravessa eles, né? Então, ou seja, quanto maior for a corrente percorrida, menor será a sua queda de tensão, e esses resistores são de valores muito baixos, e a sua queda de Não, tensão também ela é. deixa eu dar uma pequena falhazinha aí. Quanto maior a corrente, maior a tensão, tá? É diretamente proporcional. No É resistor. diretamente proporcional. Beleza? Tá, então, a minha dúvida é o seguinte, em que faixa de tensão o microcontrolador vai trabalhar em sentido de cortar o circuito, proporcionando, por exemplo, segurança, se essa tensão e essa corrente estiver fora dos padrões. Em que faixa, mais ou menos? Porque ele, em condição normal, chega a quanto no micro de tensão? Ah, vamos lá. Interessante. É tão interessante que eu nunca nem fui atrás de saber esse nível de tensão. Porque a corrente, o shunt, ele mede através da tensão, ele converte, né? Através da tensão, ele mede a corrente. Então, ele vai estar limitado à corrente máxima que aquela placa, naquela configuração, está limitada. Por exemplo, tem uma Fujitsu 9000 BTUs, e a Fujitsu 9000 BTUs ela está condicionada, ela foi montada para partir do compressor da Fujitsu 9000 BTUs. E o compressor da Fujitsu 9000 BTUs, ele puxa uma corrente, sei lá, de 4 amperes, a corrente nominal dele. Então ela vai estar condicionada, vai estar estruturada ali para ler uma corrente de 4 amperes, no máximo 5 amperes ela tira já. Beleza? Agora, qual a tensão que chega no micro para ele cortar? Cara, eu nunca medi. Certo? Eu nunca medi, nunca foi um parâmetro pra gente, assim, relevante do ponto de vista de análise de reparos. Por quê? Mas deixa eu te perguntar, esse micro, ele trabalha, por exemplo, existe uma tensão de chegada nas portas desse micro, né? Porque o micro, na verdade, é o cérebro de todo o circuito eletrônico. Então, Perfeito. em cada porta ali chega os sinais para ele. Isso. Os sinais de tensão para ele. Por exemplo, saindo do transformador Chopper e passa por diodos para se chegar a ele, que tensão chega nele de trabalho para ele se manter trabalhando ali, o micro? Tem que ter uma tensão específica de lógica, de comando. Tu tá falando de alimentação do micro ou do shunt ainda? De alimentação. De alimentação para tentar fazer associação com a questão do shunt. Beleza, vamos lá. Dependendo do micro, tá? Geralmente 3,3, 5 volts, 1,8 volts. Vai depender do microcontrolador, do modelo, qual placa a gente está falando. Certo? Geralmente são essas tensões mínimas, as menores tensões são as que estão para alimentar microcontroladores. Certo? Agora, aqui vem dos resistores shunt, para ele já é um outro nível de tensão. Que é uma fração do nível de alimentação. Certo? Muito pequeno. Muito pequeno. Por isso que a gente nem mede. Qualquer tensão do shunt, ela é muito baixa. Por isso que o shunt é quase um curto. Ele é um resistor muito baixo. Quer a tensão seja muito baixa. Quem percebe essa queda de tensão? Ou a porta do micro, ou muitas vezes um comparador. Ele compara, o comparador ele é um CI que ele tem 2 entradas e uma saída.
Ele compara as entradas, uma fixa, outra variável, que vem do shunt. Essa variou, sei lá, aí bota a sensibilidade lá do comparador. Variou 0,1 volt. Variou 0,1 volt quer dizer que, aí é matemática, tá? Lei de Ohm pura. Quer dizer que, quando passa uma corrente de 1 ampere em cima do resistor shunt, vai ter uma queda de tensão X. Essa queda de tensão vai ser interpretada lá pelo comparador. Essa diferença, esse DDP, a diferença de potencial, vai ser identificada lá pelo comparador ou pela porta do microcontrolador. De novo, essas seções são todas atenuadas. Para chegar, não pode nunca, se o micro é alimentado com 5 volts, essa tensão que vem lá da leitura não pode nunca ultrapassar 5 volts. Não vai queimar a porta do micro. Então ela é atenuada e entra numa porta ou analógica, geralmente analógica, tá? Do microcontrolador. Uma porta analógica que lê essa variação, né? Ponto a ponto. E ele vai ver essa diferença de potencial que está lá no shunt. Essa diferença potencial é lida lá pelo micro por uma fração. É que nem é feita a leitura. A gente começou falando desse link. Começamos falando do relé que bypassa o PTC. Como é que esse relé bypassa o PTC? Já parou para pensar? Por que ele aciona? Como é que ele sabe que tem que acionar naquela hora? Tudo tem lógica na eletrônica, né? Como é que ele sabe que tem que acionar? Ele tem uma leitura de tensão. Se lá no barramento DC, concorda comigo que se gerar tensão no capacitor de potência, quer dizer que está tudo ok do capacitor de potência para trás? Que senão não gera. Se tiver uma ponte de curto, se tiver um ponto de curto, não vai gerar. Então ele faz essa leitura lá da tensão. Algumas placas mais precisas lê antes do PTC e depois do PTC. Outras leem lá no barramento. Então eu leio lá o quê? Eu leio 310 volts, jogo direto no micro? Não, eu leio uma fração daquela tensão. Então eu tenho lá uma leitura de níveis de tensão atenuados por resistores, que eu sei os valores. Se eu sei o valor do resistor, eu sei a tensão que tem nessa associação em série desses resistores, eu tenho como saber quanto de tensão tem que ter aqui, quando aqui tiver 310 volts. Então, a matemática da eletrônica, a lei de Ohm, por isso que eu bato muito na lei de Ohm, por isso que eu bato muito na lei de Kirchhoff com vocês, porque aquelas leis estão ali na prática. É assim que a placa lê. Como é que a placa vai ler a informação? Como é que a placa sabe que tem 310 volts no barramento? Ela pega uma fração daquela onda. E aquela fração daquela onda, matematicamente, faz sentido. E a fração é de 1,8 volts no micro que alimenta com 5 volts. A mesma lógica é utilizada no shunt, certo? Sei lá, uma variação de 1 volt é talvez equivalente a uma variação de 3 amperes lá no shunt. Minha outra pergunta é o seguinte, tá claro. A minha outra pergunta é em relação ao detector de tensão VDC. O detector de tensão VDC também, e a gente encontra isso lá na placa Fujitsu. Né? Por exemplo, que ao meu ver, possa ser que eu esteja enganado, me corrija se eu estiver errado. Eu não estou te vendo de novo. Tem algum motivo aí? Que ao meu ver, esteja também atrelado ao circuito PFC. Possa ser que eu esteja enganado. Então, ali teremos um detector ali de tensão VDC que tem por finalidade efetuar, por exemplo, até anotei aqui, a leitura de tensão de trabalho do circuito VDC. Então, ele é composto de uma série de resistores e nesses resistores são criados divisores de tensão, no qual dá uma referência. A quem essa referência? A placa ou especificamente ao micro da placa? Essa é minha dúvida. Ao micro, né? Foi isso que eu acabei de te explicar também. É o micro. O micro ele quer saber quanto tem de tensão. O micro quer saber se o PFC, quando ele manda chavear o IGBT do PFC, ele quer saber se a tensão no barramento subiu, aumentou ou diminuiu. Quem quer saber? Porque quem é que aciona? Quem aciona é o micro. Quem manda chavear é o micro. Quem aciona o relé do PTC é o micro. Né? Quem manda acionar o IPM é o micro. Quem manda acionar o IGBT do PFC é o micro. Então, se é o micro que manda acionar, ele tem que saber se está acionado. Ele tem que saber quanto ele tem que mandar de frequência. Então, ele vai lá pegar a extensão de DC-Link, né? Circuito de leitura e tensão DC. Ele derruba a tensão, como você bem falou, divisores de tensão, lei de Ohm, associação de resistores em série. Tem lá uma fração da tensão. Às vezes vai direto para o micro, às vezes passa por um comparador de novo. Depende da placa, vai ter algum circuito de proteção a mais ou não.
Mas o micro recebe aquela informação. O micro, tendo aquela informação, ele vai ter parâmetros do sistema. Certo? Isso a gente chama lá em controle, cara, de circuito de malha fechada. Então, o circuito de malha fechada é um circuito que tem um controlador, que é o micro. Eu tenho um atuador, que são esses periféricos. Eu atuo, ele manda acionar alguma coisa. E esse atuador, ele é lido por sensores. Aí eu fecho, é o circuito de malha fechada. Eu tenho atuação, tenho um controlador atuando no atuador. O atuador, ele é feita a leitura através de sensores que mandam informação para o controlador, que interpreta a informação e realiza uma retroalimentação no sistema. E fica esse ciclo fechado. De 3 pontos, né? Controlador, atuador, sensor. Controlador, atuador, sensor. Sempre sendo feita essa leitura. Aí vem aquela pergunta que me foi falar, né? Talvez eu queria saber o sexo dos anjos, né? Aí pergunto, quanto chega de tensão no micro informado por esses resistores? Acredito que essa informação também... Dá para saber, tá? Dá para tu calcular. Seria um ótimo exercício para você aplicar a teoria na prática. Por exemplo, eu sei que na Consul... Deixa eu lembrar aqui da Consul. Pronto, eu sei que na Electrolux barril chega de 1.6 a 2.2 volts. Certo? Por quê? Olha como é interessante, ó. Eu sei que eu estou lembrando aqui do último estudo que eu fiz nessa placa, tá? Electrolux barril. Então, vai variar em diferentes modelos. Por que varia de 1.8 a 2.6, que eu falei? 2.2, é uma coisa assim, né? É bem tênue a variação. Por quê? Porque sai de 1.8, quando o energista dá 1.8, que é o 310 volts, 290, 310. Quando entra o circuito de PFC, a tensão do barramento lá sobe para 380 volts. Como a tensão do barramento subiu para 380, a leitura sai de 1.8 para 2,2, 2,3, uma coisa assim. Então é isso que aferir, você pode tirar essa informação do sistema. Então é isso que eu imaginei, cara. Então era isso que eu imaginei, em torno mais ou menos de 1 ponto alguma coisa que eu havia imaginado aí. É sempre menor do que a questão de alimentação do microcontrolador. Né? Tem que ser. Sempre menor. Certo. Entendeu? Entendi. Bem, ô mestre, mais uma pergunta. Vai. Eu não sei se você lembra de uma situação, um problema que eu passei num cliente relacionado a um compressor. Lembro. Que até então, acho que eu lembro. Um compressor da Fujitsu que na minha avaliação, aquele compressor estava travado. Certo. E eu não sei se você lembra que eu estava meio inseguro no tocante esse diagnóstico. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo bem, eu troquei o compressor, porque eticamente, né, para mim não ficar feio com o cliente, né? Eu chegar para o cliente, mas vou te falar para você, cara. Eu fui lá para trocar o compressor e falei assim, cara, eu vou ficar um dia aqui levantando para saber se realmente é esse compressor. Aí eu fiquei um dia, cara, levantando o teste. E sabe que eu descobri o que era, meu? Não tem o dispositivo de expansão que tem a válvula solenoide lá, a bobina solenoide? Certo. O que acontece? Isso é uma dúvida que eu preciso até ver contigo. Essa bobina solenoide era um quadro split, tá? É um quadro split e cada circuito frigorífico tem 4 sensores. Beleza. Que mede o superaquecimento e trabalha em sintonia também com a placa e com essa bobina. Então, o que acontece? Cara, quando eu tirei essas bobinas para fora, essas bobinas, depois de vários testes que eu fiz, a máquina se manteve. A pressão de descarga que estava altíssima e a corrente diminuiu assustadoramente. A máquina começou a trabalhar e proporcionar rendimento.
mas depois de diversos testes que eu tive que fazer. A pergunta que não quer calar é o seguinte: essa bobina dessa válvula de expansão, ela trabalha constantemente alimentada ou ela é desenergizada quando a temperatura do ambiente interno atinge o que você pediu no set point? Porque eu ainda estou com dúvida no tocante como é que funciona essa bobina solenoide. Se ela funciona com com 12 volts constante, ou esse 12 volts ele varia de acordo com a carga térmica interna do ambiente, e essa variação proporciona o fechamento do mecanismo da válvula, no qual impede o fluxo de fluido refrigerante para o ambiente. Agora, isso me deixou encafifado, cara. Entendeu? Isso me deixou muito encafifado. Vamos lá. Depois eu quero saber um pouco mais. Ou o problema estava no CI. Ou o problema está no CI no driver dessa bobina. Porque não é possível. Mas quatro Então, bobinas assim, apresentando isso? Eu vou te perguntar depois mais algum detalhe sobre o defeito. Mas vamos primeiro explicar a válvula de expansão eletrônica. Aquela parte que desconectou é só uma bobina de campo magnético, tá? O êmbolo que movimenta está lá na máquina e a gente nem abre. Sim, o mecanismo. É mecânico, o mecanismo, pronto. Então, a agulhazinha lá que vela e tal. Tu já viu algum exemplo de motores de passo? Já ouviu falar? Já viu algum vídeo, alguma coisa de motor de passo? Não. Não. Mas tu conhece a Aleta, o motorzinho da Aleta? Sim. Não tem aquele movimento ali? Abrir e fechar? Tem. Tá? Tem um movimento de abrir e fechar, ele é dado, ele tem vários fiozinhos, né? Como é que é um motor que abre e fecha e tem vários fiozinhos? Ele é motor de passo. Sim. Você está falando do swing lá? Isso, swing. Pronto, swing, não tem o motorzinho do swing? Né? Do flap, a galera tem flap, sei lá. Tem. Tem um motorzinho, ele não tem um conector com vários fios? Tem. Pronto, aqueles vários fios ali, e a bobina não tem vários fios também? Tem. Pronto. O que acontece? Ele tem um CI, às vezes é um LN, às vezes é um outro tipo de CI, mas é um CI que ele recebe o comando vindo do microcontrolador, uma sequência de acionamentos, tá? Onde ele vai energizar as bobinas que tem internamente. Lá no motor de passo, ele energiza as bobinas e o motor vai girando. Vai para lá, volta. Vai para lá e volta. Se fosse lentamente, você ia ver ele dando uns passozinhos assim. Ó. Só como é rápido, você vê ela e não parece que está constante. É porque os passos são rápidos. Tá? Acontece o mesmo com a válvula de expansão. Na bobina, ela recebe diferentes acionamentos. São vários fios. Um fio de alimentação. Tem válvula de expansão de 6 fios e 5 fios. Quando é 6 fios, o fio 1 e 2, ele é alimentação. VCC. 12 volts. Chega a 12 volts. Chega a 12 volts na bobina, tá? Mas ele só rotaciona, ela só aciona, ela só faz mexer lá a agulhazinha da expansão, da válvula, só vai mexer a válvula quando os outros 4 fios são acionados. São jogados para zero. O LN, ele não joga a saída para zero? Como é que o LN aciona o relé? Tem essa clareza aí na tua mente? Como o LN aciona o relé? O LN é aquele dispositivo onde tem vários contatos internos, que tem várias saídas, que vai alimentar determinados dispositivos. Perfeito. Ele é utilizado muito para acionar relés e algumas placas utilizam o LN para acionar a válvula de expansão. Utilizam como interface que pega a atenção do micro e amplifica para 12 volts. O micro não manda 12 volts, né? Mas eu tenho 12 volts lá, alimentado. Então eu tenho a bobina. Primeira pergunta, é alimentado direto? Não é alimentado direto. Eu tenho 12 volts. É alimentado direto, mas não é acionado direto. Eu tenho 12 volts lá fixo direto. Por exemplo, quando tu energiza a placa, ela tem 310 volts no barramento. A alimentação do IPM não necessariamente ele está acionando o compressor. Ele pode estar só em stand-by. Então, a válvula de expansão fica lá em stand-by, com 12 volts na bobina dela. Quando é que ela aciona? Quando o LN, ou algum outro CI parecido, manda 0 volts para as outras bobinas. Se for de 5 fios, que é o mais simples. Se for 6, só junta esses 2 fios aqui. 5 fios. Alimentação VCC, bobina 1, 2, 3, 4. Ou bobina 1 e bobina 2. Depende da estrutura dele. E aí,
eu vou estar aqui com 12 volts, eu mando 0 para cá. Aí eu dou um pulso nessa bobina. Aí eu mando 0 para cá agora, eu dou um pulso nessa bobina. Aí eu mando 0 para cá, dou um pulso nessa bobina. Mando 0 para cá, dou um pulso nessa bobina. E os pulsos são sequenciais para fazer com que a válvula consiga enroscar ou desenroscar a válvula em si, né? A válvula, ela sobe e desce rosqueando. Sim. Tá? Internamente, a parte mecânica. Então, eu crio lá os campos magnéticos para ele rotacionar ou não. Entendeu o funcionamento da válvula de expansão eletrônica? Sim, entendi. Então, ele manda, Agora, eu energizo a máquina. Ela vai fazer uma verificação. Ela pode abrir todas as válvulas ou fechar todas as válvulas. Tá? Desliga normalmente. Desliga normalmente, ela pode desligar fechando todas as válvulas. Ela vai lá e fecha. Fecha a válvula. Fechou, desliga o sistema. Aí o que acontece? Às vezes faltou energia na casa do cliente. A válvula está aberta, ela trava aberta. Desenergiza tudo, ela fica aberta lá, na posição meio termo. Tá? E aí, de novo, para que ela serve? O dispositivo de expansão vai servir para, basicamente, proteger o compressor, né? Manter o superaquecimento e proteger o compressor. Então ele fica fazendo essas leituras, mantendo o superaquecimento dentro do esperado daquela máquina. então, mas a minha dúvida era o seguinte, eu achava que essa tensão de 12 volts, ela tendia a variar conforme a temperatura do superaquecimento que o sensor de cada uma dessa válvula pressentia, e uma vez pressentindo, gerava uma temperatura acima do superaquecimento requerido, e uma vez gerado isso, gerava uma queda de tensão sobre esse sensor, entendeu? Uma queda, um aumento de tensão. Então, isso dá certo. Tem a leitura, sensores, bate o superaquecimento ficou alto. Vou fechar um pouco mais a válvula. Tentar baixar o meu superaquecimento. Então não é a tensão que cai na válvula, porque a válvula não funciona com. Não é descer pura, né? Jogar 12, depois joga 5, depois joga 6, depois joga 8. É aquele pulso lá. Então eu vou abrir um pouco mais. É tipo uma torneira. Abrir um pouco mais, fechar um pouco mais. Abre um pouco mais, fecha um pouco mais. Fica nesse jogo. Para manter o superaquecimento, libera mais fluido, libera menos fluido. Passa mais fluido. Sim. Isso você sabe muito mais do que eu. Então, a dinâmica do superaquecimento. Então, tem a dinâmica lá do fluido passando, e eu tenho sensores lendo, mas a minha válvula de expansão funciona como uma torneira. Então, ela libera mais ou menos fluido para manter o superaquecimento no sistema. Essa tensão, ela varia? Essa tensão, ela varia ou se mantém em 12? O 12 volts é fixo. O 12 volts é fixo. O que varia seria o quê? O que varia é a sequência de pulso. Tá? Ah, tá. Como é que o compressor, como é que o IPM rotaciona o compressor? Ele manda um pulso aqui, aí o compressor rotaciona, aí ele manda outro pulso, o compressor rotaciona, manda outro pulso, o compressor rotaciona. Mesma ideia. Esse pulso tem valores? Esse pulso é uma bobina, é um pulso de 12 volts. Eu pego, tem aqui a alimentação e tenho 4 bobinas. E uma de alimentação. 5 fios. Certo? Quando eu mando aqui, eu tenho a alimentação e tenho aqui minha bobina. E eu mando 0 volts aqui, GND, eu tenho 12 volts em cima da bobina. Aí ele dá um pulso. Sabe o que eu achava como ele funcionava, mestre? Eu achava que ele funcionava como atua, por exemplo, um divisor de tensão, entendeu? Ou seja, na proporção. E eu peguei uma aula tua falando sobre divisor de tensão, e inicialmente eu tive dificuldade de entender, depois eu entendi. Certo. Você tem o termistor variável. Isso. E você tem o resistor fixo. Perfeito. Certo? Esse resistor variável, ele varia de acordo com a temperatura e na proporção que essa temperatura se eleva, a resistividade dele tende a cair, liberando um maior, de maneira coloquial, um maior fluxo de tensão percorrendo para ele. Isso, de corrente percorrendo sobre ele, e o resistor fixo, ele recepciona isso, como ao mesmo tempo, além de recepcionar e drenar o excesso, por isso tem um GND lá, manda um determinado nível de tensão
para o microcontrolador. Eu achava que no caso da válvula de expansão, no caso da bobina de expansão, funcionava dessa forma, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade, esses dispositivos de divisores de extensão são utilizados para tirar informação do sistema. São dispositivos de leitura, geralmente. Não são dispositivos de atuação. A gente não é que não dá para fazer, tá? Dá. Mas no nosso sistema, no nosso mundo aqui da climatização, você não vai ver, eu desconheço, algum circuito de divisor de extensão com atuação, com atuador. Geralmente é leitura. Os sensores todos são divisores de tensão, todos. Nunca vi um sensor de temperatura com termistor que não é divisor de tensão. Certo? Entendi. Então, Entendi. Então, moral da história, esse pulso dessa bobina, dessa válvula de expansão é constante esse pulso, né? Pelo que eu entendi. Não, ele manda, constante vamos lá, esse ele pulso. tem a placa. Aí ele manda lá o pulso. Ele vai mandar 0000 aqui, manda na sequência para ela rotacionar a válvula. Abrir ou fechar a válvula. Sim. Sim. Vamos lá, a válvula é aberta e fechada, tipo uma torneira. Abre para um lado, gira para o lado, abre. Gira para o outro, fecha. Quem é que gira para o lado, gira para o outro? É eletronicamente esse gira para o lado, gira para o outro. Sim. Então ele manda a sequência de pulsos. Pulso de quanto? 12 volts. Nas bobinas. Sequencial. Tá? Tem que ter uma sequência, que senão se eu mandar 12 volts nessa bobina, depois mando nessa aqui, depois mando nessa de volta, ele vai e volta. Aí fica isso aqui na bobina. Certo? Na válvula. Eu vim entender quando você colocou, você sugeriu um resistor e a instalação de LEDs em paralelos aí sim eu entendi que fica acendendo e apagando, acendendo e apagando, Isso. acendendo e apagando, acendendo e apagando. Pronto. Isso aí seria os pulsos, né? Ali evidencia o pulso, energizando cada bobina. Quando a energia da Evidencia o placa, ela faz essa abertura da válvula, se eu não me engano, ela abre, tá? E aí tem que revisar algumas questões mecânicas da coisa. Se eu não me engano, ela abre. Aí ele manda um pulso inicial, energizei, mandou um pulso. Mandou um pulso. E aí depois ela vai só modular. Ela vai atuar na hora de modular. Então, vamos lá. Vamos supor que ela abriu 100%. Começou a fluir o sistema. O superaquecimento está alto. Aí eu fecho. Fecho 100%? Não fecho 100%. Fecha lá, sei lá, 50%. Aí eu mando o pulso. Sim. Mando o pulso, 50% fechado. Parei o pulso, cortei o pulso. Não estou mandando mais nada. Ela fica fixa lá em 50%. Espero o meu superaquecimento entrar na faixa. Entrou na faixa, beleza, mantenho lá, não aciono nada da válvula. Ah, saiu fora de novo. Opa, tá muito baixo o superaquecimento. Vou abrir um pouco mais, vou abrir para 80%. Aí ele mandou outro pulso, que aí eu mando o pulso agora. Mandei o pulso, ela vai abrir e vai ficar em 80%. Então não é uma coisa que é mandada direto, não. Ela está alimentada direto, mas é acionado pontualmente de acordo com a leitura do sistema. O que pode ter acontecido, então, no meu caso lá, porque o que eu fiz? Como eu tinha já fiquei quase uma semana em cima dessa máquina, cara, até que, graças a Deus, eu consegui entregar a máquina da mulher. O que pode, então, ter acontecido, porque depois eu não desmontei a placa, né? Eu falei assim, eu não vou desmontar essa placa, já tem muito tempo aqui e tal, mas eu só tirei as solenoides e mantive só com o mecanismo lá funcionando, apenas o mecanismo mesmo de expansão funcionando, sem as bobinas, entendeu? O que pode, então, ter acontecido nesse caso, para estar trancando, então, o dispositivo mecânico dessa válvula, então, o que pode ter acontecido, então? O que eventualmente não estava enviando corretamente, então, para essas lá, o que pode ter, o que possa estar ocasionando aquela situação nessas bobinas da válvula, porque uma vez que eu tirei elas e deixei elas fora, porque eu descobri também que elas não têm feedback, tá? Essas bobinas não têm feedback, como por exemplo o IPM tem feedback, como o BLDC tem feedback, e por isso não deu código, não deu falha, porque se tivesse feedback, com certeza teria dado algum código de erro, e não deu. Eu tirei as 4 bobinas e o sistema funcionou. A minha pergunta é, o que pode ter ocasionado isso, essa situação nessas bobinas? Vamos lá. Pode ser que... Agora vamos para a parte de alucinações. Né? Quando tirou as 4, o sistema voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Tirou as 4, certo. Beleza, entendi.
E quando não, com elas no sistema, como era o comportamento? Com elas no sistema. Como era o comportamento do sistema? Tranca. Com elas no sistema, tranca a linha de líquido, aonde sai do compressor e vai para a expansão, e a expansão manda para a unidade interior. Tranca, e uma vez trancado, a pressão de descarga subia e a corrente também subia, e quem que cortava era dois pressostatos de alta. Aqui na máquina da Fujitsu tem dois pressostatos de alta que cortava. Não chegava nem a acionar nenhum sistema de segurança do dispositivo eletrônico da placa, nenhum. Pronto, era os pressostatos de alta que acionavam. Entendi, então pronto. Então provavelmente ela estava fechando, né? Isso. Ela estava botada no sistema, ela fechava a válvula e... Agora, por que estava fechando? Cara, aí só analisando. Porque saiu até um defeito de programação, tipo, sei lá, um EPROM, né? Às vezes você energizar ela fora e conectar de novo, desconectar ela da placa, energizar e conectar ela de novo. Tem gente que faz eu não tive certo, tempo para isso. Entendeu? Tem gente que faz isso dar certo. Ou alguma desconfiguração dela mesmo. Porque, vamos lá, como se na hora que ela tivesse que abrir, ela estivesse fechando. De fato, vai ter esse comportamento, né? E aí, talvez, quando você desliga... mas por que quando eu tirei, ela funcionou? Porque quando tu tira, ela não vai automaticamente, o fluido vai empurrar a válvula e vai movimentar ele, não. Entendeu? E porque quando ela ficava funcionando um tempo. Ela chegou a funcionar um tempo. Chegava a funcionar aí em torno aí de quase 1 hora, e aí ela começava a cair. Aí começava a cair o compressor, começava a tirar fora o compressor. Entendeu? Foi aí que depois do dia inteiro eu analisando, eu descobri isso. Mas aí eu não tive tempo de tirar a placa. Por quê? Porque era um cliente que a mãe tinha mais de 90 anos, ela queria funcionar o aquecimento, porque aqui está bastante frio, entendeu? Eu falei assim, cara, eu não vou, já gastei muito tempo aqui, e aconteceu todo o que aconteceu e tal. Poxa, eu perdi não, né, mas, perdi um compressor praticamente, né, mas não que eu perdi no sentido clássico da palavra o compressor está funcional, só que eu tive que trocar. Uma vez que eu dei o diagnóstico o cliente, não tinha como voltar atrás. Entendi. Mas aí eu descobri o que era. E aí, provavelmente, quando tu desligava a máquina, por ela estar mal configurada, talvez ela deixasse aberta a válvula. Aí desliguei, ela abria. Eu dava um pulso para abrir, antes de desligar, né, o sistema. E aí, quando tu desconecta as válvulas e liga o sistema com a válvula aberta, aí o fluido vai passar, né? Eu fiquei intrigado com isso, cara. Eu fiquei intrigado com isso porque eu pegava na bobina solenoide e eu via os pulsos nelas. Entendeu? E eu via os pulsos nela. Eu falei assim, pô, mas tá funcionando. Como tu falou aí que funcionava mais ou menos 1 hora, é provável que a leitura desse superaquecimento estivesse errada e fizesse ele fechar o sistema. É provável. Tá? É provável. Entendeu? Mas, enfim, bem, professor, eu acho que valeria um estudo aprofundado dessa máquina aí. Infelizmente só eu voltando lá de novo, mas assim, o importante é que ela tá feliz, está satisfeita. A máquina funcionou. Depois de quase 7 dias eu em cima, mas ainda bem entreguei para ela o trabalho e recebi e ganhei o cliente, né? Um cliente importante. Professor, eu acho que é isso, as minhas dúvidas que gravitam mais em torno mesmo do funcionamento. Um abraço, mestre. Boa noite para você aí, cara. Fique com Deus. Obrigado aí, velho. Obrigado aí, tá? Pela paciência aí. Valeu, Alexandre. Falou. Abração. Falou, tchau, tchau.